Libertadores, o Bolívar vai receber o Fluminense lá na altitude de La Paz. O Bolívar aí vem com o mod 2 contra o mod 3,50 do Fluminense, né? O Bolívar é um time fraco, né? Mas que na altitude lá de La Paz, eles são sempre favoritos, não jogando contra um time forte que é o Fluminense. Em relação às estatísticas, o Bolívar tem uma péssima média de gols, né? Menos de 1, enquanto o Fluminense tem 1 gol apenas. O Fluminense ele acabou perdendo em casa, né, com o time argentino, Rivadavia, e empatando com o fraquíssimo time do Lagoaíra fora de casa. Então ele não está com uma boa campanha na Libertadores. Né? Precisava até ganhar esse jogo, pode poupou titulares aí no final de semana pelo Brasileiro e vai participar com tudo para cima do Bolívar. Então vamos para mais de 1,5 gols nessa partida, porque o Fluminense vai tentar partir para cima e o Bolívar jogando em casa na altitude também vai só jogar nos contra-ataques e promete ser um jogo de gols, jogo aberto. O empate não é bom para nenhuma das duas equipes. Em relação a escanteios, o Bolívar utiliza essa arma muito, né? Na altitude principalmente, muitos chutes a gols de longa distância, geram muitos escanteios. E tem a média de 8 contra uma média de 5 do Fluminense. Então vamos para mais de 7, com a de 1,25. Em relação a cartões, os dois times na Libertadores são times mais tranquilos, já tem média baixa, menos de um cartão por jogo. Então vamos para menos de 6, com a de 1,55. A análise de risco seria dupla chance para o Bolívar, porque jogando em casa, né, ele se aproveita da altitude e são sempre favoritos dentro de casa. Dupla chance para o Bolívar, odd de 1,27. Libertadores, o Corinthians vai receber o Peñarol do Uruguai. O Peñarol é um clube bem tradicional, né? Vai pegar o Corinthians com uma odd de 1,60 contra uma odd de 7 do Peñarol. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai muito mal, apesar de ter ganho, né, do Vasco da Gama no fim de semana, não faz uma boa campanha, estava na parte de baixo da tabela. Vai pegar um Peñarol que dos últimos 5 jogos não venceu nenhum, por isso essa odd aí do Corinthians favorito. Estatísticas, em relação a gols, o time do Corinthians jogando em casa tem a média de 2. Isso na Libertadores, porque no Brasileiro a média deles também é baixíssima. Não passam de 4 gols na partida nos últimos 10 jogos aí do Brasileirão. Então vamos para menos de 4, com um odd de 1,25. Em relação a escanteios, o time do Corinthians tem uma média de 5 contra uma média de 3 do Peñarol. Né? Acredita-se que o Corinthians vai partir para cima, vai tentar, né, sufocar o Peñarol jogando dentro de casa. Então vamos para mais de 6 escanteios com odd de 1,37. Em relação a cartões, o time do Corinthians é um time muito faltoso, né? Na Libertadores jogou contra times mais fracos, então não tem tantos cartões assim, mas no Brasileiro eles têm uma média altíssima, de quase 4 por partida, inclusive com expulsões aí nos últimos jogos. Então vamos para mais de 3 cartões com odd de 1,59. A análise de risco seria a vitória seca do Corinthians, né? Mesmo estando mal agora no Brasileiro, né? Conseguiu uma vitória aí no último jogo. O Peñarol também é uma equipe que vem muito mal, tem 5 jogos sem ganhar, sem vitória, né? Mesmo jogando no fraquíssimo Campeonato Uruguaio. Então vitória do Corinthians, uma odd de 1,60. Pela Copa Sul-Americana, o Bragantino vai receber o tradicionalíssimo, né, River Plate, esse ano jogando aí não a Libertadores, mas sim a Sul-Americana. O Bragantino veio com mod 2,70 contra o mod 2,80 do River Plate, né? É um jogo bem equilibrado, né? Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times têm uma média de 1, né, por partida. Então vamos para mais de 1,5 gols. Na verdade, o Bragantino tem uma média boa de gols, né, no Campeonato Brasileiro. Somente no último jogo contra o Palmeiras foi somente 1-0, mas o goleiro do Palmeiras salvou muito o time nesse jogo, né? O Bragantino melhorou muito aí nas últimas partidas e vem com uma boa média de gols. Então mais de 1,5 com odd de 1,37. Em relação a escanteios, principalmente o Bragantino utiliza muito essa arma, né? Podemos ver aí que o River Plate está na média baixa, menos de 3. Então vamos para menos de 12 com odd de 1,57. Em relação a cartões, se tratando de Brasil e Argentina, né? Então a gente sempre vai apostar em cartões que costumam ser jogos bem pegados. Então mais de 2 cartões com odd de 1,21. Em relação à análise de risco, a análise de risco a gente vai colocar aí
menos de 4 gols. Menos de 4 gols na partida. Pode ser que o River Plate venha para segurar um pouco o resultado. Normalmente o jogo de Libertadores tem sido bem pegado nessa primeira fase da competição. Então menos de 4 gols com odd de 1,25. Outra partida da Copa Sul-Americana vai ser entre Vasco da Gama e Olímpia. Estranhamente, o Vasco vem com uma odd de 1,90 contra uma odd de 4 do Olímpia. Sendo que o Olímpia vem bem, ele é o líder do grupo com 4 pontos, enquanto o Vasco não está dando muita bola para esse campeonato, né? Inclusive nos últimos jogos aí, o Renato Gaúcho botou o time em reserva, não chegou a viajar para um jogo e tudo mais, e dando maior importância ao Campeonato Brasileiro. Inclusive, segundo as reportagens, no jogo de amanhã, o Vasco da Gama já tem alguns titulares que vão ser preservados. Mas vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times estão na média assim de 1 gol, né? Então vamos para menos de 4 na partida, com odd de 1,27. Em relação a escanteios, os dois times produzem pouco, produzem mais ao Vasco com 5, então vamos para menos de 12, com odd de 1,29. Em relação a cartões, os dois times são bem faltosos e levam bastante cartões, inclusive média de 3 para cada um, né? Então vamos para mais de 2 cartões, com odd de 1,21. Nossa análise de risco é dupla chance para o Olímpia. Dupla chance para o Olímpia, porque segundo a escalação do Vasco, ele vai vir com um time misto, jogar com um time forte, né, que é o Olímpia, vem de 5 jogos aí sem derrota, mesmo jogando fora de casa, com uma odd bem alta, de 4,20. Então a dupla chance está pagando aí 1,55. Uma ótima odd aí com análise de risco. No bilhete aí diário, nós vamos para menos de 4 gols no jogo do Corinthians e mais de 1,5 gol entre Bragantino e River Plate, totalizando aí uma odd de 1,63. Até o próximo vídeo.